dentro desse conjunto que vocês, desse grupo que hoje vocês chamam de tropa de elite. E eu fiquei refletindo, depois o Senhor já tinha me dado uma direção da palavra, já tinha me dado o versículo da palavra para hoje à noite. Eu tinha só o tema e o versículo, mas eu não sabia em que direção o Senhor levaria. Eu fiz, claro, a gente faz um esboço, mas quem fala, na verdade, quem flui é ele que vai falando da forma dele. Se ele quiser pegar tudo que eu escrevi e mudar, ele muda. Mas em amor, quero compartilhar algo muito, muito lindo que o Pai ministrou no meu coração sobre posição, sobre posicionamento. E vocês aqui são mulheres que têm se posicionado nesses últimos dias como a tropa de elite, como mulheres que estão na posição de frente. Mulheres que estão numa tropa, normalmente quando nós estamos em uma tropa, a gente não fica sentado, a gente não fica dormindo, a gente não fica desapercebido. Normalmente uma tropa do exército, ela está posicionada de pé. E eu já quero iniciar aqui com muita graça, com muito amor, pedindo para que o vento sopre sobre você aí onde você está, para que o vento do Espírito sopre sobre a tua vida, para que você seja revertida, como está escrito em Efésios 6. Nós precisamos estar revertidas de toda autoridade, de toda armadura que vem do Senhor, são armaduras espirituais, para que vocês possam continuar de pé na tropa de elite que vocês fazem parte. Como exército de Cristo, não só vocês, mas eu também me coloco nessa posição. E é um tempo onde a igreja precisa se posicionar. É um tempo onde o Senhor não quer levantar um pequeno grupo, ele quer levantar um exército de pessoas que estão realmente posicionadas no lugar certo, na localização certa. E essa canção que o meu esposo está solando diz exatamente, pede para que o Espírito do Senhor sopre para que ele venha sobre nós. Então, eu quero declarar aqui, já no início desse culto, porque isso aqui não é uma reunião simples, é um culto, aonde o grupo, aonde o exército, aonde a tropa de elite, aonde as guerreiras, onde aqueles que estão posicionados se reúnem para que o Senhor possa nos alinhar a vontade dele. Então, sim, elas estão dando uma força para passar uns dias longe de São Paulo. Dentro do centro da vontade dele. Então, que o Espírito Santo de Deus, aí onde você está, da mesma forma que a atmosfera do meu quarto agora foi tomada pela presença do Senhor, da mesma forma, aí onde você está, a atmosfera do céu desça, que os anjos do Senhor arranquem o teto do ambiente onde você está, que o céu esteja aberto sobre você, e que você sinta aí a glória do Senhor sendo derramada, enchendo a tua alma, enchendo o teu corpo físico da presença dele, que a tua carne não suporte a glória dele, que será derramada através desta reunião aqui nesta noite, porque eu creio, porque ele disse que aonde estivessem dois ou mais, reunidos, gente aqui. Então que o Espírito sopre sobre os nossos corações. Sobre esse ambiente, Senhor. Sopra sobre a vida da minha irmã, assim, que o vento do Espírito venha encher todo o rio que você está. Que ele sobe dos quatro cantos do ambiente que você está. Você seja cheia, cheia, cheia da glória do coração.
Descerá sobre ti, Espírito Santo. Aquela que fala em línguas, que seja renovada. Aquela que fale, que seja ativada no Espírito Santo. Que a presença do Senhor seja gloriosa pela visão. Que a glória do Senhor desça sobre ti. Que a presença dele seja gloriosa de tal forma que, como extraordinária corrente, comece a entrar em movimento. Que teu corpo comece a sentir. Que teu corpo comece a esquentar. Que nas suas mãos o fogo do Espírito venha cá queimar. Assim como ele queima, e que ele queime você aí nesse lugar. Alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorará, e sorrirá, de alegria. Rosto do Senhor, vem sobre o Espírito Santo. É a tua palavra, ela entra no coração dos teus filhos. Restaurar. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem visitar, Senhor. Essa noite seja uma noite de visitação do Espírito. Vem, Espírito Santo. Restaura. Vem, Espírito Santo. Glória a Deus. Dentro do Espírito, tu possa tomar todo o ambiente que nós estamos. Que a presença do teu Espírito ela seja tão real quanto a minha voz que elas escutam agora. Pai, somente posicionados no centro da tua vontade. Nós podemos fluir como corpo. Nós podemos fluir dentro do propósito pelo qual o Senhor nos criou. Então, que essa noite seja uma noite de posicionamento para mim, para você. Que essa noite seja uma noite de alinhamento para mim, para você. Que nós possamos estar alinhadas no centro da vontade do Pai. Que eu e você possamos entender isso. E que nós possamos juntas, através da palavra do Senhor, sermos alinhadas com a vontade dele. Amém? Eu queria ler para você a passagem que o Senhor me deu ontem. Quando eu estava no culto, eu anotei essa passagem. Pode continuar nessa mesma música falando. Que está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 9 e 10, que diz assim. Deixa eu só limpar aqui. Não, fica embaçado, não enxergo nada, gente. Está um calor aqui. Gênesis 3, verso 9 e 10, que diz assim. E chamou o Senhor, Deus ao homem. E lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu vou repetir. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Respondendo ele, disse, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Me escondi. Ali foi uma conversa entre Deus e o Adão. Aí você pode estar dizendo, mas o que isso tem a ver com posicionamento? Agora você vai entender. Eu fui dar uma pesquisada para saber qual é o significado dentro do dicionário português sobre a palavra posicionamento.
E no nosso dicionário de português diz que significa que é um ato da gente se posicionar numa determinada posição. Mas a palavra que para mim mais define a palavra posicionamento é localização. É a localização exata. Quem está acostumado a usar o Waze ou Maps, Google Maps, sabe que você coloca o endereço e ele vai te levar exatamente para aquela localização que você colocou no Waze. Eu, por exemplo, uso muito o Waze. Eu não conheço ainda muito bem Santa Catarina e preciso do Waze para que eu possa chegar na localização exata a qual eu preciso ir. E Deus ministrou nessa passagem de Gênesis algo interessante no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Quando Deus ele chamou o homem, que ele disse assim, onde estás? Não é que Deus não sabia onde Adão estava. Deus sabia exatamente onde o Adão estava. Porque Deus, ele é Deus, ele sabia a localização de Adão naquele momento. Ele estava escondido por trás das árvores, porque ele percebeu que estava nu, porque ele desobedeceu, então ele percebeu ali, quando os olhos deles foram abertos para o bem e para o mal, ele percebeu que estava nu e aí ele se escondeu. E quando Deus o chamou, que ele ouviu, ele se escondeu. E eu quero te dizer que essa frase, onde estás, quando Deus disse para Adão, onde tu estás, ele estava falando de posição. Ele estava querendo dizer, Adão, aonde tu estás posicionado agora? Porque, Adão, tu estavas posicionado em mim. Tu estavas em mim. E eu vejo que agora a tua posição não está mais em mim. Era exatamente isso que Deus estava falando ao coração do Adão. Ao coração do Adão, não. A se comunicar com Adão, no sentido de que a posição dele era em Deus, até o momento que Adão desobedeceu. A posição de Adão e Eva, eles estavam em Deus. Todos os dias, no entardecer, Deus descia para falar com eles. Eles estavam em Deus. Quando eles ouviam a voz, ou vamos aqui imaginar os passos do pai no caminho do jardim para conversar com eles, eles estavam em Deus e nada. Eles não tinham medo, eles não sabiam que estavam nus, eles estavam posicionados da maneira certa e no lugar certo. Eles estavam posicionados no Pai. E quando nós estamos posicionadas em Deus, tudo flui como deve fluir. E aí Adão continua a dizer assim, eu ouvi a tua voz e eu fiquei, e eu vi que eu estava nu. E porque eu estava nu, eu me escondi. Será que aqui não tem ninguém no nosso meio essa noite que tem se escondido? Por detrás das manadas que chama, é manadas que chama, se esconder. Por trás da moita, da árvore. Será que nós estamos realmente posicionadas naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer? Será que eu e você estamos realmente posicionadas no centro da vontade do Senhor? Ou nós estamos como Adão, nos escondendo atrás de árvore, para esconder a nossa nudez, para esconder a nossa desobediência ao Senhor? Então, atrás da multidão, como disse meu esposo aqui, Adão, ele estava em Deus, mas quando ele desobedeceu, ele deixou, ele saiu da posição para estar em outra posição. Quando eu digo, é muito profundo isso, eu não sei se você está conseguindo entender. Ele é como se Adão estivesse dentro de Deus, em Deus, completamente em Deus. Quando Jesus ele voltou, ele ressuscitou, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador. E o Consolador, que é o Espírito Santo, ele está em nós. Ele habita em nós, a palavra de Deus. Então, é exatamente isso. E
dois, eles eram um vício quando Adão e Eva ainda não tinham. Deus. Mas por causa da realização de que estavam em Deus, outra posição, que não era a posição inicial, que não era a posição que Deus desejava para eles, não era a localização que eles deveriam estar. Por isso que Deus chegou e disse assim: onde tu estás? Aonde tu estás? Qual é a tua localização agora? Adão, era para tu estares em mim. Por que tu saíste? Sabe, querida, quando nós estamos em Deus, dentro, no centro da vontade dele, é como se fosse uma casa totalmente coberta aqui, ó. Mas quando eu saio da posição, acontece isso. Eu fico totalmente descoberta. E nós estamos falando de mulheres que estão numa tropa, aonde vocês se posicionam para interceder. Eu não sei, talvez, em qual área vocês têm se posicionado de forma geográfica, de forma territorial. Eu quero te dizer que existem guerras espirituais e territoriais que, se nós não tivermos posicionadas em Deus, nós não temos estrutura ou nós não temos as armas adequadas para guerrear esta guerra. E aí eu já conto aqui algo que Deus me lembrou agora, que eu vou compartilhar com vocês e que serve como um exemplo do que eu estou falando. Existem guerras territoriais. Você sabe, a pastora Evelyn falou de manhã sobre a questão de guerras espirituais e que vocês precisam entender com quem vocês estão guerreando. E no mundo espiritual existe demônios, existem entidades, existem potestades que agem de forma territorial. Existem potestades que agem no Brasil, potestades que agem nos Estados Unidos, na Europa. Cada lugar, geograficamente falando, existem determinados demônios que agem ali. Então, você precisa estar posicionada em Deus. E vocês precisam buscar esse conhecimento para estarem. A pastora Evelyn até falou, né? Eu e meu esposo, nós trabalhamos com libertação e cura, especificamente para casais. Mas não que isso a gente não use para atender solteiros, jovens. Quem Deus coloca no nosso caminho, nós atendemos. E o que aconteceu há 2 semanas atrás? Deus me deu uma visão. Eu estou, dia 24 agora, eu faço 4 meses que eu estou em Santa Catarina. Nós alugamos uma casa com toda a mobília, porque eu vim de Belém do Pará só com a roupa, as roupas nas malas. E eu não conseguia dormir. Veja bem, vocês são um grupo de intercessão, não é isso, Adriane? Um grupo que está posicionado em intercessão. E vocês precisam entender isso. E eu quero dizer aqui, se você está aqui nesse grupo, é porque o Senhor já te posicionou nessa localização. Você só precisa estar nele. Você não é menor nem maior do que ninguém. Você só tem uma missão de estar numa tropa posicionada para orar e para buscar. Todas nós podemos aprender. E eu estava já há muito tempo sem conseguir dormir aqui na casa que eu moro. Só que eu pensei, é a cama. Porque a cama que tem na casa é uma cama muito dura. E eu tinha uma cama que era bem confortável lá em Belém. Mas, uma longa história curta. Foram mais de um mês, uns 2 meses, 3 meses, eu vou fazer 4. Né? Eu não conseguia dormir. Meu marido dormia, eu ficava rolando. Aí teve semana passada, ou retrasada, eu passei a noite em claro. Eu vi o dia amanhecer. Aí eu disse não, aí deu um insight. Não, tem alguma coisa de errado. Isso não é normal. Fui ao banheiro e deitei. Quando eu deitei, o Senhor me deu uma visão. Eu via... Vocês sabem o que é lesma? No Pará chama de lesma. Eu não sei como chama aqui. É um bichinho assim, pequeno.
Só que ele não era uma lesma. Ele era pequenininho, assim, do tamanho do meu dedo mindinho, preto, e ele atravessou o lado da cama onde estava o meu esposo, ele atravessou muito rápido para o lado de que eu estava. Ele atravessou a cama assim, ó. Eu vi. E aí, quando amanheceu o dia, eu disse, Senhor, o que significa isso? Me dá um entendimento, discernimento de que visão foi aquela. E aí contei para o meu esposo, e a gente conversando, ele lembrou que tinha um casal que morava na casa ao lado, que morava aqui antes de nós, e que por algumas vezes a gente ouviu eles escutando. A moça era baiana, era da cidade da Bahia, uma cidade da Bahia, e ela era do candomblé, porque ela ouvia música de terreiro de macumba, e a gente ouvia. E a cama que eles dormiam era a cama que está no nosso quarto. E Deus nos deu a direção de que nós orássemos no quarto. E nesse mesmo dia, irmão, à noite, eu fiz o primeiro dia de oração, entrei no quarto. Primeiro eu coloquei o celular para tocar um louvor, vários louvores baixinhos, para mudar a atmosfera, porque o louvor, ele muda a atmosfera, a adoração muda a atmosfera. Para você que é de intercessão, você precisa entender isso. A adoração, o louvor, ele muda o lugar, ele muda o ambiente, e eu fiz isso. Mas quando eu entrei no quarto, não foi nem preciso eu abrir a boca para começar a orar. Os meus cabelos ficaram todos arrepiados. Porque Satanás, os demônios que estavam aqui já sabiam, que eu já sabia, que Deus tinha me dado a visão, que ele tinha me dado o discernimento, que nós falamos. Comecei a orar, comecei a, de forma geográfica, porque nós temos um contrato de aluguel nessa casa, e assim eu orei. Eu orei em línguas um pouquinho, para Deus me dar a direção da oração, e depois você tem que orar em português mesmo, para que os demônios escutem. E eu comecei a falar, nós temos um contrato de aluguel. Enquanto nós estivermos aqui, esse território não é permissão de vocês, esse território é nosso, é consagrado aqui a servo. E comecei a orar nesse sentido, irmãos. E depois que eu terminei de orar, eu saí do quarto e meu esposo entrou. Agora era a vez dele de interceder. E quando ele saiu, eu perguntei o que tinha acontecido quando ele orava. Aconteceu exatamente o mesmo que aconteceu comigo. Por que eu estou contando isso? Porque eu estou falando de posicionamento. E nós precisamos nos posicionar. Nada acontece por acaso. Se você percebe algo que não está dentro do normal, ore para que o Senhor te dê discernimento do que está acontecendo no espiritual. E você vai perceber que Deus vai te mostrar de alguma forma, ou através de um sonho, através de uma visão, ou vai usar alguém da tropa de elite para te ver, ou vai, de alguma forma, Deus vai mostrar o que está acontecendo. E aí, voltando para Adão, quando Adão saiu da posição, foi que veio à tona a sua nudez. A nudez de Adão só foi perceptiva para ele quando ele saiu da posição que ele estava. Porque enquanto ele estava na posição que era para estar, ele não via isso. Então, nós precisamos entender. Aí ele diz assim para o Senhor, ele tinha se escondido. Mas por que Adão se escondeu? Porque ele tinha saído da posição. E quando nós estamos fora da posição, nós temos a tendência a nos esconder. A gente tem a tendência a achar ou dizer, não, eu não estou preparada. Olha, gente, como eu sou pega de surpresa. Eu entro assim, primeira vez numa reunião, o pessoal vê o meu nome e diz assim, eu vou dar uma oportunidade para Elra. E meu Deus, Jesus, já aconteceu isso com você? Você pega assim, no susto, e você fica, Jesus, e agora? Eu quero te dizer que você precisa estar posicionada de tal forma. Quando acontecer isso, você pega de surpresa. Eu poderia agora... Vou passar aqui para a Sara Belato, né? Sabe? Vou passar para ti como a pastora Evelyn fez de manhã. Passou para a Suzana, não foi, Suzana? Foi para a Suzana? Acho que foi. Passou para
Porque Deus direcionou. Eu não estou escutando direito. Adri, eu acho que é o teu áudio. Tem que silenciar ali o anfitrião. Aí, o que acontece quando a gente está posicionado? A gente consegue perceber melhor as coisas que vêm do alto. Vocês têm noção do impacto que o nome Tropa de Elite tem no mundo espiritual? O impacto, o sacolejo que isso dá para o mundo espiritual é forte. Tropa, só o nome Tropa já é forte. Porque diz muito de gente de pé, posicionado, com as armaduras corretas, pronto para guerrear. E é isso que a gente tem que entender. E aí, posicionar-se. Essa é a palavra para nós. Eu falo para nós porque eu também preciso me posicionar. Eu também preciso estar posicionada. Eu até coloquei aqui uma frase que diz assim, ó, a tropa de elite dos últimos dias. Vocês sabiam que vocês são a tropa de elite dos últimos dias? Meu Deus, sério, Elra? É. Porque se você não percebeu, mas nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. Ou você ainda não se ligou, que eu já falei isso em várias reuniões, irmãs, que eu participo pelo Zoom. Eu sempre digo isso. Nós estamos vivendo um tempo apocalíptico. Apocalipse está se cumprindo. Então, vocês são a tropa de elite dos últimos dias, que o Senhor chamou para se posicionar. Os posicionados dos últimos dias. Foi uma outra frase que eu escrevi. Eu quero estar posicionada nos últimos dias. Eu faço parte desse grupo de pessoas posicionadas nos últimos dias. E eu creio que você também tem um coração ardendo para estar posicionada nesses últimos dias. Quantas aqui querem estar posicionadas aí? Facinho. Movimente-se. Porque você sabia que a igreja é um corpo vivo, que ela está em movimento? Olha, lembra do início da criação? A Bíblia diz que a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. Sabe o que significa pairar? Significa que ele estava pairando em movimento sobre a terra. E em nós habita esse mesmo Espírito que pairava sobre a terra antes de que tudo fosse criado. E da mesma forma, o mesmo Espírito está em mim, está em você. E se ele está em mim, ele está em você, nós temos que estar em movimento. Nós temos que estar posicionadas. Nós temos que estar antenadas naquilo que está acontecendo nos últimos dias. Eu digo que é uma palavra, sim, de exortação, mas uma palavra de exortação em amor. Por que em amor? Porque o Pai nos ama de tal maneira, e ele diz em João 3,16, que é um versículo que todo crente tem decorado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou Jesus, ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós precisamos ser esse grupo de pessoas posicionadas nos últimos dias. E aí, eu faço uma pergunta. Eu gosto muito de trabalhar com pergunta, você não precisa me responder, mas você pode refletir. Caminhar no centro da vontade do Pai, de Deus, é fácil? Não, amada. Não é fácil. Posicionar-se em Deus, muitas vezes, é abrir mão das minhas vontades, é sair da minha zona de conforto, é dizer não para o pecado. Posicionar-se em Deus, eu não digo posicionar-se de uma forma diferente do que a gente ouve por aí. Eu estou falando de posição em Deus. Voltar ao início, voltar a essa ligação que tinha Adão e Deus, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para
conectar novamente a humanidade a Deus. Porque Adão fez a desconexão. Adão desconectou o pai do ser humano. E aí Jesus veio para trazer essa conexão novamente. Então, através de Jesus, nós podemos estar novamente nele. E lá no finalzinho, eu vou falar sobre isso. Então, posicionar-se em Deus significa que muitas das vezes você vai ter que ir na contramão da cultura do mundo. Posicionar-se em Deus é você não fazer parte daquilo que você sabe que está encoberto e que é pecado. Agora há pouco estava uma irmã aqui conversando com a gente. 5 minutos antes de eu entrar, ela ainda estava aqui e foi embora. E ela estava me contando. Escute isso, de um pastor de igreja que estava abusando de uma garota de 13 anos. Pastor de uma igreja grande. E falou de um outro pastor também. Aqui eu não estou falando nem julgando quem somos nós, né, amada? Só para você entender o que eu estou falando. Um pastor que casou a primeira vez, deixou a mulher porque adulterou, andou com as irmãs da igreja, casou a segunda, casou a terceira e casou a quarta. Ele está na quarta esposa, como pastor. Ele não aceita sair do púlpito e a esposa dele, inclusive eu estou nesse grupo, ela mandou um áudio nesse grupo, é um grupo de mulheres. Nesse áudio ela disse que ele não realmente... Era a quarta mulher. Gente, ela falou tanta coisa, não vale nem a pena repetir, mas uma longa história curta. Ela está se divorciando, a quarta esposa se divorciando porque não aguentou. E ele não quer sair do púlpito. Ele acha que ele está certo. E creiam, tem pessoas apoiando. Posicionar-se em Deus é, muitas das vezes, eu entender que eu não posso ser conivente com uma atitude, com um comportamento desse. Eu preciso amar a pessoa, mas o pecado não. Sabe o que eu vejo nos últimos tempos? Muita gente batendo no ombro por conveniência. Ei, tropa de elite, você não está aqui para ser conivente com o pecado de ninguém e nem bater no ombro por conveniência. Vocês estão aqui para uma guerra. O Senhor está separando um povo, eu não digo uma geração, porque não é uma geração que Ele está separando, mas eu digo que tem um remanescente que Ele está separando nos últimos dias, que não vai estar muitas das vezes no púlpito, como você talvez não esteja, mas vai estar de joelhos, ou vai estar de pé com a arma na mão, para guerrear a favor do reino e do rei. Eu sou a favor do reino de Deus e do rei Jesus. Eu não tenho placa. Eu estou ligada a uma igreja, mas eu não carrego placa. Porque não existe dois corpos. Não existe Jesus, o cabeça, e vários corpos. Existe o corpo de Cristo. Um só corpo. Independente da denominação. E como corpo de Cristo, nós temos que estar nós temos que estar posicionados. Nós precisamos entender quem nós somos. Porque eu vejo a necessidade de despertar nos meus irmãos a curiosidade. Por isso que eu falei agora há pouco. Ele selecionou você. Ele posicionou. Estão vivendo identidade. Talvez aqui algumas de vocês, como a Sandra, como a Cristiane, achar inferior às demais. Existe um funcionamento.
ser posicionado em Deus. Você não tem as autoridades.